Alex, você pode começar. Pronto, desculpa, o áudio estava um probleminha aqui, mas agora já resolvi. Estão me ouvindo bem, né? Então vamos lá, gente. Estamos no nosso segundo ciclo, A Alma, o Espírito Existe. O tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 1 a 3. Trabalhando os livros do Chico, Evolução em Dois Mundos, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa proposta para a sequência do entendimento do nosso crescimento e despertar consciente, essa perspectiva desde a centelha divina até a consciência do Eu Cristo. E no nosso tema de hoje, teremos a questão da parábola do bom samaritano. Coloquei para vocês aqui, de uma forma mais sucinta, os itens do Evangelho, né? O item 1, o item 2 e o item 3. O item 1, ele não fala propriamente da parábola do bom samaritano, mas traz aquele famoso texto de Jesus, onde ele fala que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. No Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versículos 31 a 46, onde Jesus é indagado a respeito da ajuda ao próximo. Já no item 2, nós temos a parábola propriamente dita do bom samaritano, onde Jesus, através sempre de histórias singelas, simples, mas sobretudo extremamente profundas, nos traz ensinamentos salutares a respeito da prática da caridade. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, os versículos 25 a 37. Vou citar as partes que eu entendi mais salutares para a gente comentar aqui a respeito. No versículo 30, nós temos o seguinte texto: respondendo Jesus, disse: desce um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Logo em seguida, nos versículos 31 e 32, ele diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Logo em seguida, essa parte está um pouquinho cortada, mas vamos lá. Mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé, deixa eu pegar aqui o certinho, sem o corte. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei. Então, chegamos a essa bela imagem de Madre Teresa, onde ela dá de comer a uma pessoa, uma criança, no caso, necessitada de alimento. E a prática da caridade é o objetivo dessa parábola do bom samaritano, trazendo
No Evolução em Dois Mundos, no Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo Corpo Espiritual e Religiões, Jesus e a Religião, nosso querido André Luiz nos diz que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Então, ele nos tenta mostrar que a felicidade não tem nascimento das posses, daquilo que se transfere de mão em mão. A felicidade ela tem que nascer da caridade e também do entendimento. Ser caridoso, o que significa a caridade em si? E a parábola nos traz um aprofundamento a respeito dessa prática, porque Jesus foi extremamente pontual e sábio, como ele sempre foi, ao trazer antes do samaritano o levita e também trazer um outro personagem que não era do meio judaico. Então ali nós temos o levita, que era um sacerdote das tribos. Nós temos uma outra situação a respeito do... deixa eu pegar aqui. Um sacerdote e o levita, né? Então, pessoas diferentes, de mundos diferentes, mas a pessoa que para fazer a caridade é um samaritano. E o samaritano, como a gente vê nas histórias, nas explicações a respeito dos samaritanos, era aquele povo que fazia parte, era um povo dissidente da tribo de Judá, da Samária. Então, eles eram considerados pelos judeus um herege. E o mais legal nessa mensagem crística é justamente trazer uma pessoa de um mundo que, para as pessoas e para os costumes, não tinham respeito. E não tinha respeito dentro dos próprios judeus, porque era um povo dissidente da tribo de Judá. E esse entendimento e trazer esse personagem para fazer a caridade de uma pessoa ferida e, ao mesmo tempo, alguém que era responsável pelo sacerdócio judaico, que eram os levitas, e trazer um personagem que era responsável pela questão religiosa fora de Israel, que eram os sacerdotes, eles não pararam para ajudar. Então, dentro da palavra que Cristo nos traz, dentro da história do bom samaritano, ele não só o ajuda, como ele o auxilia, como ele o carrega, coloca em sua cavalgadura, leva para um hotel, leva para uma estalagem, dá dinheiro, no caso o samaritano, dá dinheiro para o proprietário cuidar daquela pessoa. E ainda foi mais, tudo mais que ele gastar, ele iria pagar. Então, não foi somente uma esmola, não foi simplesmente dar um dinheiro, dar um pão. Ele fez o tratamento VIP, ele fez tudo por essa pessoa. Ele o carregou, ele o levou, ele o cuidou, como se fosse irmão de sangue, como se ele fosse uma pessoa da família, uma pessoa que ele amasse muito. E o mais legal é que essa pessoa é um desconhecido pelo samaritano. Era uma pessoa que estava passando por ali. E se a gente colocar isso no nosso mundo de hoje, quando fazemos isso? Quando pegamos uma pessoa na rua, o abraçamos, o levamos, o cuidamos, o levamos para alguém cuidar, pelo menos. Quantas vezes fizemos isso na nossa vida? Uma, duas, nenhuma? Não é vergonha nunca ter feito. Nós temos
hoje, dentro do nosso planeta e dentro da nossa sociedade, do mundo maluco que estamos vivendo, uma certa encrudecimento do nosso espírito, a nossa casca está ficando muito dura e estamos ficando menos sensíveis ao que acontece ao nosso redor. Pessoas nas ruas, no chão, pessoas necessitadas, aparecem aos montes todos os dias. Quando paramos nos semáforos, vendo venezuelanos, haitianos, pessoas com cartazes, pedindo dinheiro, pedindo o que comer, mendigos na rua. Todo momento que você para o seu carro em algum lugar, você sempre encontra pessoas com necessidades. Algumas dessas pessoas estão ali realmente porque necessitam, outros estão ali porque necessitam por causa de vícios que, porventura, eles têm, mas, sobretudo, são pessoas invisíveis na sociedade. Pessoas que, às vezes, damos esmola. Encontramos R$1 dentro do carro, compramos alguma coisa ali, entrega para aquela pessoa e vira as costas. Então, dentro dessa perspectiva da parábola do bom samaritano, nós temos esse profundo pesar sobre a prática real da caridade. Eu sempre escutei, pela espiritualidade amiga, que o grande ponto de luz do nosso centro espírita amado é o sopão, é a comida que damos. Porque ali estamos saciando fome, estamos vendo crianças comendo 2, 3 pratos de sopa. Uma sopa rala, mas uma sopa feita com muito amor, com as verduras que conseguimos, com o arroz que conseguimos, com tudo que a gente consegue e pode fazer pelo próximo. É feito com muito amor. Não tem muita carne, às vezes colocamos carne moída, colocamos o que puder, mas é feito com tanto amor, com tanto carinho, que até a gente, quando come, se sente totalmente saciado por aquela comida. Então, dar, ajudar, fazer mais do que o necessário é a grande despertar dessa questão do bom samaritano. E o melhor, pessoa totalmente fora do reconhecimento daquela sociedade. O samaritano não era uma pessoa bem vista pelos judeus por causa da dissidência da tribo deles, da Samária. Então, continuando aqui no nosso slidezinho, eu também trouxe algumas reflexões de um livro muito bacana também de Chico Xavier, que narra e tenta nos trazer outros conceitos, outras reflexões a respeito da parábola do bom samaritano, que é o livro do Lázaro Redivivo, também de psicografia de Francisco Cândido do Xavier. Então vamos aqui, nos próximos slides, alguns textos que a gente tirou desse livro Lázaro Redivivo, pelo Espírito Irmão X. O capítulo ali está cortado, mas para efeito de vocês, caso queiram procurar, no livro Lázaro Redivivo é o capítulo 19. Então, vamos ler os 2 trechinhos que eu separei do capítulo 19 de Lázaro Redivivo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No primeiro momento, ele nos diz: é por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à nossa porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo como amor. Amparar alguém com amor. Compreender. Fazer o que quando a gente faz os nossos workshops de trabalho, que normalmente as pessoas que fazem esse tipo de trabalho em órgãos públicos, em empresas privadas, falam da gente ter o feedback, o insight, em se colocar no lugar do outro. E isso é bem isso que a gente precisa fazer na prática da caridade. Compreensão. O que está acontecendo? Por que essa pessoa está aqui? Ele é um viciado? Ele está precisando de um tratamento médico? Ele está precisando de ajuda do governo? O que é necessário para essa pessoa? Eu poder ajudar essa pessoa.
E muitas vezes a gente não tem condições financeiras, ou a gente está sem tempo para esse tipo de coisa. Mas só o fato de você tentar compreender e você tentar fazer uma caridade de uma forma mais completa vai ajudar muito mais essa pessoa necessitada. E isso realmente é prática de caridade. Então, a gente tirar um tempinho do nosso dia, ou um tempinho da nossa semana, para tentar fazer essa caridade de forma mais completa. Às vezes, damos um dinheiro, compramos um alimento para alguém que está na rua e saímos porque estamos com pressa, porque não dá tempo, a gente está sempre correndo contra o tempo, estamos sempre atrasados, sempre com muita coisa para fazer, e com tudo que está acontecendo há um ano, nessas questões da pandemia, e o Acre ainda está sofrendo com alagação, está sofrendo com surto de dengue. Nossa rodovia praticamente fechou dias atrás, agora, graças a Deus, o rio baixou um pouco. Então, o Acre está sofrendo muito com tudo que está acontecendo nesses últimos 30 dias, com surto de dengue, com alagação e a pandemia do coronavírus, que voltou com força total. Tivemos aí, nos últimos 2 dias, as maiores mortes registradas em um ano, quando a gente tinha o início da pandemia lá com mortes de 1.000 pessoas, 1.100, 1.200, quem iria imaginar que quase um ano depois iríamos ter quase 2.000 mortos em um dia, matando pessoas jovens, pessoas rapidamente. Meus pais passaram por essa questão do coronavírus dias atrás, meu pai esteve na UTI, ficou vários dias internado, foi uma coisa muito difícil e já tinha caído a ficha um pouco antes, mas essas questões, quando você vê aquilo acontecer diretamente com você, você percebe o tanto que a gente está sendo descuidado com essa pandemia. Precisamos olhar as pessoas que estão necessitadas. Existem muita gente precisando de muito pouco, muito pouco. Mas também temos os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, e às vezes é difícil realmente, no dia a dia, tirar um tempinho, mas se a gente conseguir otimizar o nosso tempo, separar um momento, nem que seja uma vez por semana, para praticarmos verdadeiramente isso que é trazido na parábola do samaritano, seria muito salutar para o nosso espírito e para a nossa evolução. Temos um segundo ponto do Lázaro Redivivo, também no capítulo 19, que ele nos diz: desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados, de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Então, quando vemos esse tipo de texto escrito pela espiritualidade amiga, psicografada por um grande espírita como foi Chico, nos faz, às vezes, nos envergonhar com o pouco que damos, com o descaso que às vezes temos. Porque somos falíveis, estamos aqui em evolução. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Então, por isso que passamos por problemas, temos as nossas necessidades. Nosso desafio diário é sempre a gente mesmo. É sempre a gente tentar superar aquilo que nos incomoda, ou simplesmente quando a gente se esfria, a gente para de aquecer o nosso coração, para que o nosso iluminar, para que a nossa luz aumente, porque com todo esse movimento que estamos tendo, estamos nos esfriando e nos acostumando com as calamidades, com os problemas dos outros, porque também temos muitos problemas. Às vezes temos problemas inimagináveis, desde saúde, trabalho, dinheiro, família, mas esses são os desafios. Como diria Chico, é sempre tempo para a gente recomeçar, fazer um novo começo. Não dá para começar lá do início e refazer aquilo, desfazer aquilo que foi feito de errado. Mas é sempre salutar a gente parar aquilo que não está muito bom e começar a fazer coisas melhores, coisas mais certas, para, como diz o nosso irmão X, caridade é muito maior que esmola. Fazer uma caridade apenas para se desembaraçar daquele que está aflito, como ele nos diz,
é uma ausência de iluminação espiritual. Continuando aqui nos nossos slides, nós vamos ter também aqui, numa segunda parte, esse aqui já voltando para o Evolução em Dois Mundos, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, trouxe para vocês aqui uma segunda parte, onde fala: o próprio Evangelho do Senhor, a palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos a ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Nesse evangelho seria a Epístola de Pedro, o capítulo 4, versículo 8. E esse texto aqui é psicografado de 1958. E ele está tão atual como nunca dentro do nosso planeta, dentro de tudo que estamos vivendo. Vivemos calamidades espirituais, sombreamentos de almas, vemos a escuridão tentando encobrir tudo, mas temos a nossa luz interior e a nossa coletividade, quando precisamos, quando ela está num estado crítico, nós temos a tendência de ajudar. O povo brasileiro é muito bom nisso, e no momento mais difícil, trazer ajuda. Veja a quantidade de doações que estão conseguindo no SOS Acre, passando em veículos de grande circulação no nosso país, vendo o nosso Acre passando em todos os lugares, mostrando, e as pessoas, artistas, pedindo e se pronunciando sobre os males que estamos passando. Isso faz e mostra que parece que o mal tem ibope, né? Mas o bem está em todo lugar, 24 horas acontecendo. Às vezes não está aparecendo na TV, mas há tanta gente fazendo bem, tentando fazer o melhor possível ao próximo. E é isso que nos faz ter ânimo e nos faz ter fôlego. Continuando aqui no nosso slide, já estamos acabando. Uma outra situação, voltando para o Lázaro Redivivo, esse trechinho aqui também é do capítulo 19. Ele nos diz que ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor de famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então ele nos traz novamente a questão da compreensão, de fazer com amor, para a gente realmente ser útil. Veja que lindo o trabalho de Divaldo Franco na Mansão do Caminho. Esses dias atrás estava revendo aquela reportagem do Fantástico, tão linda, né? E quantas pessoas são alimentadas e cuidadas, quantas pessoas tiveram cursos profissionalizantes naquele lugar. Gente que a primazia é a necessidade, e não a religião, e não a doutrina, e não a filosofia de vida, e sim a necessidade. Vale a pena você dar uma olhada no YouTube e pegar aquela reportagem do Divaldo Franco no Fantástico de alguns anos atrás. Maravilhoso a gente ver o que é realmente praticar a caridade com amor cristão e vendo a utilidade daquela pessoa de luz que sempre tenta fazer o bem ao próximo. Ele não é perfeito, mas ele tenta fazer aquilo que é possível dentro das suas limitações. Lembro de Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta, onde em uma carta da mãe dele para ele, ela diz que se a espiritualidade estava cobrando muito dele, era que o endividamento dele ainda era grande perante a providência divina. E isso nos faz tão pequenos, porque era uma pessoa tão de luz, tão maravilhosa. E se ele ainda tinha toda essa dívida, quiçá eu, quiçá as pessoas que ainda precisam de alimento,
e iluminação interior, como eu, como tantas outras pessoas por aí. Indo aqui para o finalzinho do nosso slide, coloquei a questão do samaritano, que fazia parte do povo dissidente da tribo de Judá, que para os judeus era considerado herege, demonstrou compaixão pelo ferido. Aqui Jesus nos mostra que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Já falamos sobre esse assunto. E aí, finalizando aqui, podemos observar que Jesus respondeu com grande sabedoria as perguntas do doutor da lei, isso aqui na parte 1 do capítulo 15, e de forma indireta trouxe vários ensinamentos. Mostrou ao doutor da lei que ser o próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar sua crença ou sua nacionalidade. Jesus também mostra que um homem que é considerado herege pelos judeus ortodoxos, no caso samaritano, pode ser considerado um modelo de pessoa que pratica boas obras e sabe amar os seus semelhantes. E é isso. Chegamos ao final dessa pequena contribuição para o nosso amado Centro Espírita Amor e Caridade. Desejo a vocês uma excelente noite, que vocês tenham um restinho de semana maravilhoso e vamos refletir a respeito da prática da caridade em sua forma mais ampla e em sua forma mais sublime, que é tendo compaixão, que é se colocando no lugar daquele necessitado, compreender o que está acontecendo na vida daquele irmão. Muito obrigado. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Vamos visualizar Jesus na cruz, morrendo por nós, se sacrificando, demonstrando o amor incondicional que ele tem por nós. Vamos pedir a espiritualidade amiga para que nos abençoe, que abençoe a nossa terra, a nossa cidade, o nosso estado, que cubra de luz e de compaixão todas as pessoas que estão próximas aos mais aflitos e necessitados. Que a espiritualidade nos guie para lugares onde podemos ser útil, seja com bens materiais, seja com palavras, seja simplesmente com um abraço amigo e fraterno. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado. Peço a todos que continuem em oração para o nosso momento do paz, da fluidificação da água.
Pedimos a todos que fechem os seus olhos, elevam o pensamento em Deus e vamos lentamente respirar com tranquilidade, lento e profundamente. Vamos respirar novamente, lenta e profundamente. E à medida que respiramos, vamos nos conectando com as energias marianas, com o nosso amado Mestre Jesus, com os nossos guias, seres de luz que nos acompanham. Unidos todos, toda a consciência que presente nesse espaço dimensional, nos pedindo e rogando a Maria que faça uma profunda limpeza energética em nossos lares, banhando-os com energias do amor. Que essas energias se estendam a todos os cômodos dos nossos lares. Que energias cheguem ao coração daqueles que amam, formando uma película protetora. Neste momento, pedimos as consciências que precisam ser resgatadas, que sejam encaminhadas na luz e no amor de Maria, que seriam amparadas pela espiritualidade amiga. Em uníssono, em vibrações de amor e paz, pedimos que as energias deletérias sejam retiradas e transmutadas numa língua cachoeira. Vamos, nesse momento, nos despojando dessas energias densas de medo, de dor, de excesso de preocupação, do estresse do dia a dia, da raiva, e vamos transmutando essas energias em vibrações de paz, de amor, de luz. Nesse momento, sentimos uma brisa suave com perfume de rosas chega até nós. O amor de Maria que toca fundo todos os corações aqui presentes. Pedimos ao amado Mestre Jesus que proteja o nosso Estado, pessoas que se encontram enfermas, as pessoas que estão nos ambientes carcerários. A todos os lares e todas as consciências aqui presentes, pedimos ao amado Mestre Jesus a proteção e louvamos o seu nome e a amada Mãe Maria. Nesse momento de paz, agradecemos a limpeza dos nossos corpos civis, do nosso corpo mental, do nosso corpo físico e dos nossos lares. Lentamente, retomamos a consciência do nosso corpo físico, respirando calma e profundamente, agradecendo a presença da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, dos anjos da guarda, pedindo a todos que tenham uma noite tranquila, sono feliz, próspero. Gratidão, meus amados irmãos, e que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima palestra. Boa noite a todos, gratidão por terem ficado até o final. Uma boa noite de sono a todos, boa sorte e uma boa semana. Que a paz seja em nossos corações. Que assim seja.